Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Bioquímica. Essa é a nossa quarta aula. Eu sou o professor Rafael Barbosa e nessa aula nós vamos falar aí sobre a estrutura e quais as principais funções das proteínas. Bom, quando a gente fala de estrutura das proteínas, é bem importante lembrar que essas proteínas, na verdade, elas podem ser chamadas também de polímeros de aminoácidos. Por que polímeros de aminoácidos? Porque os aminoácidos nada mais são as unidades que se repetem ao longo de uma estrutura de proteínas. E essa constituição de aminoácidos vai determinar a maneira como essa proteína vai se comportar no espaço. Dependendo de como esses aminoácidos eles se organizem, a proteína vai tendo conformações diferentes. Essas conformações fazem com que cada proteína seja única e o meio para qual essa proteína é desenvolvida precisa também ser muito bem controlado, porque muitas vezes uma pequena mudança no meio pode ocasionar danos a essa estrutura da proteína e assim ela perder sua função. Então, de maneira geral, as proteínas possuem quatro tipos de estrutura. A estrutura primária, que é uma estrutura linear, isso quer dizer que essa estrutura linear está diretamente ligada apenas à sequência de aminoácidos. Então, quando nós falamos de estrutura primária, nós estamos falando justamente da sequência que esses aminoácidos compõem essa proteína, tá? A estrutura secundária ou helicoidal, que nesse caso nós podemos ter estruturas em alfa-hélice ou folhas beta, certo? Ou folhas beta. Na estrutura terciária, onde nós já vamos ter uma estrutura enovelada, nesse caso podemos citar aí como principal exemplo as proteínas globulares, como é o caso da hemoglobina. E a estrutura quaternária, que é quando você tem duas ou mais cadeias polipeptídicas enoveladas. É uma estrutura muito mais complexa e não obrigatoriamente todas as proteínas precisam ter os quatro tipos de estrutura. A estrutura da proteína ela vai ser determinada de acordo com sua função e de acordo com as características principais que cada uma dessas proteínas vão ter. Quando a gente fala de estrutura de proteínas, é necessário que a gente fale dos tipos, né? Lembrando que a estrutura primária nada mais é do que a sequência de aminoácidos, e dada essa sequência, cada proteína vai ter uma estrutura secundária, terciária ou quaternária diferente de acordo com a disposição desses aminoácidos. A primeira estrutura secundária que nós estudamos é a estrutura em alfa-hélice. Essa estrutura ela se assemelha muito às moléculas de DNA, onde você vai ver uma estrutura proteica espiralada, né, em espiral, e onde você vai observar as cadeias laterais dos aminoácidos expostas, ou seja, para fora de cada uma dessas estruturas em alfa-hélice. É bom lembrar que as ligações que são feitas entre os resíduos da cadeia, né? Entre os resíduos de aminoácido que compõem essa sequência de proteína, ela são do tipo ligações de hidrogênio, que entre as ligações intermoleculares são as ligações mais fortes. Por isso que subentende-se que essas ligações, essas estruturas secundárias, como alfa-hélice e beta preguiada, pelo fato de você ter essas ligações de hidrogênio envolvendo essa estrutura, você acaba tendo uma estrutura um pouco mais fibrosa, um pouco mais rígida, porque essas ligações intermoleculares, elas acabam sendo mais fortes. Professor, essas são as únicas ligações que acontecem ou que ocorrem dentro dessas estruturas? Não. Podem se formar também ligações de sulfeto ou ponte de sulfeto, como também ligações e interações hidrofóbicas, como é o caso de forças de Van der Waals, até mesmo de polo induzido, certo? Essas cadeias laterais elas acabam sendo estendidas para fora da hélice, e quando você faz a observação dessa estrutura em um determinado meio, fica evidente justamente esses grupamentos laterais externalizados à alfa-hélice. Já quando a gente observa uma estrutura de folha beta, essa é uma estrutura um pouco mais linear, onde você também tem as ligações de hidrogênio entre as cadeias. No entanto, é importante lembrar que essa folha beta ela tem dois tipos, dois subtipos. Folha beta paralela e folha beta antiparalela, certo? Então aqui a gente tem uma folha beta paralela, onde a gente tem, aliás, antiparalela, onde a gente tem um carboxo terminal associado a uma extremidade N terminal. Então, na verdade, podem ser até mesmo duas folhas betas distintas de proteínas diferentes. Aqui nós já temos uma folha beta paralela, onde essa sequência acontece dentro do mesmo filamento proteico.
Perceba que nós temos a mesma proteína que está se dobrando em folhas beta diferentes. Lembrando que, assim como a estrutura em alfa-hélice, a estrutura do tipo beta, ela também apresenta em sua característica as ligações de hidrogênio, que fazem com que ela seja uma estrutura um pouco mais rígida em relação às anteriores. Dentro dessas estruturas, nós podemos ter o que nós chamamos de motivos estruturais. O que são motivos estruturais? São correlações ou desenhos de estrutura relacionados tanto à estrutura de alfa-hélice quanto à estrutura beta-pregueada, ou folhas beta, tá? Então você pode ter duas estruturas ou duas cadeias em alfa-hélice, e a gente tem hélice, alça, hélice, porque nós temos um misto de estruturas, tá? Nós podemos ter uma unidade beta, alfa, beta, onde nós temos duas fitas paralelas beta interligadas por uma unidade de alfa-hélice, né? Uma região de alfa-hélice. Nós podemos ter um meandro beta, que são 5 folhas antiparalelas, né? Folhas beta antiparalelas, e nós temos a estrutura de barril, que é quando ocorre uma torção nessas estruturas, principalmente relacionadas às folhas beta. Então, cada proteína pode apresentar esses motivos estruturais, que são padrões. Esses padrões geralmente estão associados a estruturas em alfa-hélice ou folhas beta. As pontes de sulfeto, que na verdade são ligações entre tioálcoois, né, resíduos de tioálcoois, especialmente resíduos de cisteína que tem esse grupamento tioálcool. Então você tem a formação covalente, né, de ligações covalentes entre dois resíduos tioálcoois, e essa ligação aqui, esse tipo de ponte, né, que a gente chama de ponte de sulfeto, ela também é muito comum em alguns resíduos bacterianos, né, algumas estruturas bacterianas dentro da sua parede celular, né? Elas acabam apresentando muitas pontes de sulfeto, e essas pontes de sulfeto dão uma certa rigidez à molécula, né, à parede, à estrutura, pelo fato de serem ligações covalentes, portanto um pouco mais fortes, tá? Aí nós temos um dobramento proteico, que é como a proteína ela vai se dobrando de acordo com a estrutura primária até chegar a uma estrutura mais complexa. Então, a proteína, de acordo com a sua sequência de aminoácidos, vai formar o que nós chamamos de estruturas secundárias. Em seguida, essas estruturas secundárias podem formar domínios. Nem todas as proteínas vão formar esses domínios. Posteriormente, vai haver a formação de um monômero proteico final, até mesmo uma estrutura terciária um pouco mais complexa. É importante lembrar que as proteínas elas podem passar por um processo chamado de desnaturação proteica. Professor, o que seria a desnaturação proteica? Você vai ter uma modificação tridimensional da proteína. Então vamos imaginar que determinada proteína funciona in natura com uma estrutura globular terciária. Caso essa estrutura globular ela seja desfeita, a sua proteína se encontra desnaturada. Lembre-se, não é possível você quebrar uma proteína até a sua estrutura primária. Ela vai permanecer na sua estrutura primária ali com as ligações de aminoácidos, mas caso você consiga destruir essa estrutura primária, aí você vai desfazer a proteína, certo? Muitas proteínas, elas funcionam de acordo com as suas estruturas terciárias. Quanto mais complexa é a estrutura, mais específico é o funcionamento daquela proteína. Então, portanto, quando você tem proteínas em estruturas terciárias muito complexas e essas estruturas são desfeitas, sofreu uma desnaturação. Professor, essa desnaturação ela é eterna? Não, muitas proteínas, dependendo do grau de desnaturação, isso não é constante, mas vai depender do grau de desnaturação daquela proteína, elas podem retornar à sua estrutura. Claro que dependendo de determinadas agressões, determinados níveis de fatores, tá? Quais são os fatores que podem causar a desnaturação proteica? Elevadas temperaturas, e aí eu trago aquele asterisco, por exemplo, quando se trata de febre. Então, qual é o grande problema de pacientes que têm febre, de pessoas com febre? Porque essa elevação da temperatura pode causar uma desnaturação proteica, favorecendo então a piora desse paciente. Mudanças de pH,
A utilização de detergentes químicos e solventes orgânicos podem fazer com que isso aconteça. E aí, ao final, para você poder conseguir compreender como essa estrutura da proteína ela tem direta relação com a atividade dela, a gente chama isso de relação estrutura-atividade proteica, você vai ver que essas proteínas têm diversas funções diferentes e que essas funções elas podem ser utilizadas, podem ser entendidas de acordo com a complexidade de estrutura da proteína. Então, a primeira função que as proteínas têm são funções estruturais, formações de estruturas no nosso organismo, como por exemplo o colágeno, que é uma das proteínas mais abundantes no nosso organismo, que está diretamente responsável pela modelagem da nossa pele e pela sustentação dessa pele. Então você vai promover resistência e elasticidade a determinadas estruturas. É claro que existem diversos tipos de colágeno e cada um desses colágenos vai estar mais abundante em determinada região, em determinado tecido. No entanto, o colágeno vai estar presente em todo o nosso organismo com essa característica estrutural e de preenchimento. Outras funções de proteína. A elastina é uma proteína já mais elástica que vai estar diretamente ligada a órgãos que são involuntários, como por exemplo pulmões, vasos sanguíneos e ligamentos. É importante lembrar que, por exemplo, os nossos pulmões eles têm uma extensão e uma contração, e essa extensão e contração só é possível porque existe naquele tecido, naquele tipo de tecido conjuntivo, a elastina, que faz com que essa conformação proteica possa voltar ao normal, certo? A queratina, que são fibras um pouco mais resistentes, que aí já podem ser encontradas em partes mais duras, como por exemplo cabelos, unhas, cascos, chifres, enfim. As proteínas também podem ter funções hormonais, por exemplo, a insulina e o glucagon, que também são hormônios que têm derivação proteica, né? São derivados de proteínas e são utilizados, são muito importantes no controle glicêmico. Função respiratória, como é o caso da hemoglobina e da mioglobina, que são pigmentos que estão presentes nas hemácias e que no caso da hemoglobina tem a maior capacidade de também transportar o oxigênio e o CO2 que não foi utilizado pelas células. Função contrátil, como é o caso da actina e da miosina, que também são funções super importantes, especialmente para desenvolvimento das funções musculares. Função carreadora, e aí a gente cita a albumina, que é de longe a proteína mais importante no transporte de outras substâncias, de fármacos, de determinadas drogas que você precisa utilizar. A taxa de ligação delas com a albumina é um fator muito importante que deve ser evidenciado, porque nesses casos você pode ter um transporte mais elevado ou menos elevado de acordo com a afinidade da droga pela proteína. Função imunológica, como é o caso na produção de anticorpos, das imunoglobulinas, né? Todas elas são proteínas globulares que têm a função de nos proteger ou de gerar uma imunidade a longo prazo a determinados patógenos, além da função catalítica, onde nós destacamos as enzimas. Aqui no nosso curso nós teremos uma aula específica sobre enzimas, e nessa aula específica sobre enzimas vamos abordar exatamente as principais funções e características dessa história catalítica das proteínas. Agradeço você ter ficado comigo nessa aula do curso. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima.